Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso curso do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. E hoje vamos falar do 11º capítulo do Código, que trata da comissão de ética e das penalidades, tá? Esse capítulo é fundamental, muito importante, para entendermos quem é responsável por garantir que o código seja seguido e o que acontece quando alguém não age de acordo com as normas éticas. Vamos ver o papel da comissão de ética, suas funções e as possíveis penalidades aplicadas em caso de infrações. Vamos ver tudo isso de forma muito clara e prática. Olha, para começar, vamos detalhar aqui as funções da comissão de ética. Bom, a comissão de ética é responsável por assegurar que o Código de Conduta Ética e Integridade seja aplicado corretamente. Pronto. Ela atua, essa comissão, em diferentes frentes, tentando sempre orientar, acompanhar e, quando necessário, também penalizar comportamentos que estejam em desacordo com essas normas. As principais funções dessa comissão incluem a aplicação do código, a investigação de infrações, consultoria e orientação e o apoio na divulgação e treinamento. Vou repetir para você para ficar mais claro. As principais funções dessa comissão incluem a aplicação do código, a investigação de infrações, a consultoria e orientação e o apoio na divulgação e no treinamento. Vou falar um pouco sobre cada uma dessas funções. A aplicação do código. Bom, a comissão aqui é encarregada de fazer com que o código de ética seja de fato cumprido. Então, isso significa que ela vai supervisionar a conduta dos empregados e garantir que todos sigam as regras que são estabelecidas. Perfeito? No segundo tópico, que fala sobre investigação de infrações. Então, aqui a comissão tem o poder de investigar qualquer comportamento que venha a violar as normas éticas. Então, seja feito por denúncia ou por iniciativa própria, de ofício, pela própria comissão. Caso uma infração seja confirmada, a comissão ela pode aplicar uma censura ao envolvido, conforme previsto na norma de funcionamento, a ANF. Também temos o tópico da consultoria e orientação, que é aí uma das funções também da comissão. Aqui a comissão atua como um canal de orientação para os empregados, para esclarecer dúvidas sobre o código e aconselhar sobre o comportamento ético que é esperado. Também temos o apoio na divulgação e treinamento. Então, para manter o código atualizado e conhecido, a comissão recomenda e avalia programas de divulgação e treinamento sobre ética, para ajudar e a garantir que todos os funcionários estejam sempre cientes das normas e saibam como aplicar no dia a dia. Bom, essas funções deixam muito claro que a comissão de ética não apenas fiscaliza, mas também apoia e orienta, para tentar promover um ambiente de trabalho sempre ético e justo, tá? Vamos avançar, vimos agora as funções da comissão de ética e agora eu vou detalhar para você o treinamento. Vamos detalhar um pouco mais sobre o treinamento e atualizações do código. Esse capítulo, o 11º capítulo do Código de Conduta Ética e Integridade, também prevê que deve acontecer treinamentos periódicos. Então aqui a gente já está tratando de treinamento de forma geral, e não só como uma das funções da comissão, que foi o que nós acabamos de ver. Então, a comissão ela tem como uma de suas funções prover treinamento, né, apoiar na divulgação, mas, além disso, o rol, né, de regras do 11º capítulo, também prevê o treinamento periódico, de no mínimo uma vez por ano para todos os empregados e administradores. Esses treinamentos garantem que todos estejam atualizados sobre o código e sobre a política de gestão de riscos da empresa. Tá? A ideia aqui é manter todos os funcionários aliados com as normas éticas da empresa e capacitados para lidar com situações que possam envolver alguns dilemas éticos, algumas discussões e algumas dúvidas éticas. Além disso, a comissão de ética, que nós acabamos de citar, também promove essas atualizações periódicas ao código. Então, tem a função da comissão de ética com relação às atualizações periódicas e tem o treinamento periódico de no mínimo uma vez por ano para todos os empregados. Perfeito? E a comissão, sempre em parceria com a presidência e as diretorias dos Correios, a comissão
faz essas atualizações periódicas, sempre em parceria com a presidência e as diretorias. Essa atualização é importante para garantir que o código acompanhe as mudanças das legislações que regem o código. Nós vimos nas primeiras aulas que o Código de Conduta Ética e Integridade ele tem como referência várias outras legislações que regulamentam a administração pública de forma geral. E, claro, com base na própria Constituição Federal. Então, essa atualização é importante para fazer com que o código acompanhe todas essas mudanças legais e as novas demandas sociais e empresariais. Eu cito um exemplo que eu falei no início do nosso curso, nas primeiras aulas, da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que começou ali a ter sua vigência a partir de 2018, né? As discussões começaram a ficar muito mais em pauta a partir de 2019, e aí com certeza devem ter acontecido sucessivos treinamentos com foco nessa questão da proteção de dados, que é um assunto, inclusive, que é sempre muito em xeque, né, no ambiente de trabalho dos Correios. Vamos falar agora do tópico das penalidades e consequências de infrações. Bom, quando o empregado dos Correios comete uma infração ética, isso constitui uma violação do Código de Conduta, perfeito? Infração ética, violação ao Código de Conduta. A principal penalidade aplicada pela Comissão de Ética é o quê? É a censura, que é uma advertência formal. No entanto, dependendo da gravidade da infração, outras ações podem ser tomadas. Vou detalhar um pouco mais cada uma delas aqui. Primeiro, falando da censura. Isso aqui trata-se de uma repressão formal aplicada pela comissão, que fica registrada para demonstrar que o comportamento do empregado foi inadequado. Então, a censura não é uma demissão, tá? Só que serve como um alerta para que esse empregado corrija aquele comportamento que foi inadequado, que foi antiético perante o Código de Conduta. Perfeito? Também temos o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, que é chamado pela sigla ACPP. Então, em alguns casos, o que acontece? A comissão ela pode firmar um acordo com o empregado, onde são definidos alguns compromissos para evitar futuros desvios éticos. Então, esse acordo é uma forma de auxiliar o empregado a se adequar a essas normas. Só que, além da censura, que nós acabamos de falar, e do ACPP, outras medidas podem ser sugeridas à presidência dos Correios. Então, nós temos a dispensa de função de confiança, o encaminhamento para análise de outras infrações e a recomendação de processo disciplinar. O que é cada um deles? Primeiro, a dispensa de função de confiança. Então, em casos mais graves, a comissão pode recomendar que o empregado seja retirado de um cargo de confiança caso ele ocupe, como uma forma de sanção, né, de penalidade a essa conduta indisciplinar que o mesmo teve. Depois nós temos o encaminhamento para análise de outras infrações. Então a comissão pode solicitar que o caso seja avaliado por outros setores da empresa, principalmente se houver indícios de infrações além das questões éticas. Então, lógico, aqui, se houver esses indícios de infrações além, porque tem as infrações com relação às questões éticas e tem outros tipos de infrações de maior gravidade. Então, se houver indícios desses outros tipos de infrações de maior gravidade, além daquelas que apenas comprometam a conduta ética do empregado, então, nesse caso, pode ser feita essa recomendação para o encaminhamento dessa análise para análise dessas outras infrações. Perfeito? E depois nós temos a recomendação de processo disciplinar. Então, se a infração for considerada muito grave, a comissão pode vir a recomendar a abertura de um processo disciplinar que pode resultar, claro, em penalidades muito mais severas, como inclusive a demissão. Então, essas são, né, são a lista de medidas que podem ser sugeridas à presidência dos Correios em caso de maior gravidade, que é a dispensa de função de confiança, o encaminhamento para análise de outras infrações e a recomendação de processo disciplinar. Lógico que isso aqui é um plus, é um além, uma análise mais criteriosa que é feita por parte da comissão, essa sugestão à presidência dos Correios para que seja tomada essas medidas, para além daquelas que a comissão já tem seu poder de realizar, que é a censura e o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, o ACPP. Perfeito? Bom,
Avançando em nossa aula, nós temos aqui os princípios da atuação da comissão de ética, que é o foco da nossa aula aqui. Estamos trabalhando o 11º capítulo, que trata da comissão de ética e penalidades. Perfeito? Então, quando o empregado dos Correios, quando o empregado dos Correios comete uma infração ética, são tomadas. Esse capítulo trata justamente de todas as medidas que vão ser aplicadas a ele, a esse colaborador, a esse funcionário. E agora, avançando, vamos para os princípios da atuação da comissão de ética. Então, a comissão de ética dos Correios deve seguir alguns princípios que são considerados princípios fundamentais para conduzir seus trabalhos, principalmente em casos de apuração de infrações. Então, é um trabalho muito importante, criterioso, né, rigoroso, que precisa ser tomado por parte da comissão. Então, esses princípios garantem que as ações da comissão sejam, para isso, justas, que sejam também imparciais e que sejam respeitosas. Então, precisa haver justiça na análise do caso, precisa haver imparcialidade, né? Independente de quem foi, deve ser imparcial e julgar, né, o caso com base nas regras do Código, e devem ser respeitosas, né, com aquele empregado, porque sempre envolve uma análise, uma suspeita, uma investigação, e para isso precisa ser tomado todos os cuidados possíveis até o veredito, o resultado de fato do caso. Então vamos analisar cada uma dessas situações agora. Vamos ao primeiro. Princípios da atuação de comissão de ética. Vamos lá. Bom, a comissão de ética dos Correios deve seguir alguns princípios fundamentais quando conduzir seus trabalhos. São trabalhos muito importantes, como você está vendo. Principalmente nos casos de apuração de infrações. Então, esses princípios regem, determinam, garantem que as ações da comissão sejam o quê? Justas, imparciais e respeitosas. Então, deve haver justiça, devem acontecer com imparcialidade e devem respeitar também aquele que está sendo investigado. Então, vamos detalhar um pouco cada um desses tópicos para você entender melhor. Primeiro, independência e imparcialidade. Então, os integrantes da comissão devem agir de forma independente e imparcial quando apurar e julgar todos os casos. Eles não podem ser influenciados por interesses próprios, interesses pessoais ou interesses externos, para garantir que as decisões sejam sempre justas e objetivas, diretas ao ponto, diretas ao que de fato está acontecendo, ao caso em si. Depois nós temos a proteção à honra e à imagem. Então são princípios também que determinam, que conduzem à atividade da comissão de ética. Então, durante a apuração de infrações, a comissão deve respeitar a honra e a imagem da pessoa denunciada. Lembre-se sempre disso. Isso significa que qualquer processo de investigação deve ser conduzido com discrição, sem expor o empregado ou funcionário de forma inadequada. Perfeito? Também nós temos o sigilo do denunciante. Então, a identidade de quem faz uma denúncia deve ser mantida em sigilo, caso o denunciante assim deseje. Claro, a comissão de ética deve adotar medidas para proteger o denunciante contra possíveis retaliações e garantir que ele possa reportar problemas de forma segura. Tá? Então, nós vemos aí independência e imparcialidade, que são os princípios. A proteção da honra e da imagem e o sigilo do denunciante. Esses princípios ajudam aqui a assegurar que os processos conduzidos pela comissão de ética sejam éticos e respeitosos, protegendo tanto a empresa quanto os direitos dos empregados. Para fechar mais essa aula, o 11º capítulo do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios destaca a importância da comissão de ética na manutenção de um ambiente, para manter um ambiente de trabalho que seja ético e seguro, desde a aplicação e a fiscalização das normas, né? Então, esse trabalho da comissão vai desde a aplicação e fiscalização das normas até a orientação e o aconselhamento dos empregados. Então, a comissão ela tem um papel central muito importante para garantir que o Código de Conduta seja seguido. Então, as penalidades aplicadas pela comissão, como a censura e o ACPP, lembre-se, essas são as penalidades aplicadas diretamente pela comissão. A censura
e o ACPP. O ACPP é o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional. A censura, só para a gente revisar antes de encerrar. Trata-se de uma repressão formal aplicada pela comissão, que fica registrada ali para demonstrar que o comportamento do empregado foi inadequado. Então, a censura não é uma demissão, lembre-se disso. Só que ela serve como um ponto de alerta para que o empregado corrija aquele seu comportamento. E depois nós temos o ACPP, que é o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, que em alguns casos a comissão pode firmar esse acordo com o empregado, onde vão ser definidos alguns compromissos para evitar que ele venha a cometer novamente futuros desvios éticos. Então, esse acordo é uma forma de auxiliar o empregado a se adequar às normas. Só que vimos em nossa aula que, além da censura e do ACPP, as outras medidas também podem ser sugeridas à presidência dos Correios pela comissão, que é a dispensa de função de confiança. Isso aqui é sugerido pela comissão para que seja tomada essa ação. A dispensa de função de confiança, o encaminhamento para análise de outras infrações e a recomendação de processo disciplinar. Perfeito? Agora sim, para encerrar, nós temos que a comissão segue os princípios de imparcialidade, proteção à imagem e ao sigilo, né? E buscar reforçar a justiça em seus processos. Então, esses pontos são muito importantes para você que está se preparando para esse concurso, porque tudo isso reflete de fato os valores dos Correios e a importância de um ambiente de trabalho ético e transparente. Perfeito? Bom, desejo a você muito sucesso na sua preparação. Espero você na próxima aula. Se você já está utilizando ou não está utilizando os mapas mentais do Combo Correios 2024, do Revisão de Concursos, essa é a oportunidade de você aproveitar todo esse conteúdo nas suas revisões. São 465 mapas mentais, mas tem muito mais. Tem bônus exclusivos, diversos bônus para você aproveitar, questões de português, de outras matérias, para você aproveitar aí nas suas revisões, nos seus estudos, para chegar com a preparação completa no dia da sua prova. Lembre-se que não importa só aprender, o importante é você lembrar do que você aprendeu no dia da sua prova. Perfeito? É isso, te espero na próxima aula.